Obrigado, boa tarde a todos. Satisfação estar aqui podendo falar um pouquinho com vocês. Todos escutam bem aí o fone? Tá ok, 100%? Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a Juliana, ao André, ao Maurício Brito, aqui pela presença e por estar podendo debater um pouquinho aqui com o pessoal a respeito de um pouquinho do passado, bastante do presente e que temos para o futuro. Eu vou ler aqui uma colinha aqui para ficar mais fácil a contextualização do nosso bate-papo. Então, nas duas últimas décadas, a cibersegurança evoluiu de simples medidas reativas para uma disciplina central e estratégica nas operações de TI. Desde os primeiros antivírus nos anos 90 até os complexos sistemas de inteligência artificial que utilizamos hoje. Enfrentamos um cenário em constante mudança e evolução. Cada década trouxe novos desafios, da explosão dos malwares e phishing nos anos 2000 ao surgimento de ransomware e a adoção de modelos Zero Trust na década passada. Com o impacto da pandemia e o aumento do trabalho remoto, além das diversas notícias de incidentes de segurança em grandes empresas, a cibersegurança passou a estar nos holofotes e deixou de ser uma escolha, se tornando uma necessidade absoluta. Neste painel, queria discutir um pouquinho com vocês, agora sim, de forma bem abrangente, o que a gente tem aí, na visão de vocês, né? Como vocês perceberam essas mudanças nas últimas décadas e quais foram as mudanças mais relevantes na opinião de vocês? Podemos começar pela Juliana. Bom, boa tarde, pessoal. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a abordagem, né? Como a gente falava de segurança e como a gente tem falado. Acho que a gente saiu muito daquela coisa de que a gente ditava regra e segurança definia, né, o que podia e o que não podia. Acho que a gente ainda tem esse papel hoje, mas a gente tem um papel de entender um pouco mais o negócio, criar flexibilidade, dar possibilidades de falar um pouquinho de risco. Acho que a nossa aceitação de risco, né? Acho que a gente, como CISO, entendia antigamente que nós decidimos o quanto de risco a empresa aceitava ou não. Então, acho que tem mudado um pouco isso, esse posicionamento, a gente compartilhar um pouco os riscos e falar um pouco mais sobre negócio e menos sobre tecnologia. Acho que é um desafio e que vai ser de muito tempo. Sim. Posso continuar aqui? Por favor. Então, boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Enquanto você falava aí, Carlão, estava pensando aqui, bem lá no passado, para quem tem um pouquinho mais de idade, né? Como nós. Nostálgico. Exato. E aí eu voltei lá para o meu primeiro trabalho, pensando ali na questão do terminal burro, para quem teve acesso a isso, que era lá, os bancos usavam muito isso, né? A tela verdinha, que tinha praticamente nenhum processamento de dados, recebia informações ali pelo cabo coaxial, né? E que, ou seja, a preocupação com segurança era quase que nula, né? Nesse sentido. E aí, com o passar do tempo, né, conectividade para a rede Novell também, que eu acho que trouxe um avanço ali muito grande também na questão toda de conectividade, gestão de acesso, controle, passando também até chegar o Active Directory que todos nós conhecemos hoje, né, e que, de certa forma, é base aí de ataque para uma série de exposições que as empresas vêm passando. Então, assim, eu acredito que há uma evolução, né, que vem acontecendo com as novas tecnologias, e cyber é hoje o que a gente vê no evento aqui, né, é um evento grande, com muitas pessoas, muita gente interessada, muitas soluções, né. Eu acho que cyber hoje toma um papel meio que de líder ali, né? A gente tinha muito antes a cadeira do CIO, e aí agora tem a cadeira do CISO ali tomando bastante importância, trabalhando dentro do board da companhia, dos executivos, lidando realmente com a questão de orçamento, e eu acho que está muito conectada a essa evolução, né? Pensando ali ainda no passado, eu me recordo, para quem teve acesso ali, a gente tinha a rede de escada, né, que era bem difícil. Então, assim, um hacker atacar era quase que impossível naquela velocidade, né? Era difícil de você conectar. E eu me recordo, meu primeiro speed, ele conectava ali praticamente numa rede residencial. Eu me recordo conectando na rede dos meus vizinhos, que estavam ali, pegava o IP do que eu estava recebendo e ia pulando os próximos IPs, dando um // ali no Windows, e eu conseguia abrir documentos
dos meus vizinhos que faziam parte daquela conexão que o Speed estava me entregando ali. E naquela época ninguém colocava usuário e senha no computador, era algo que, né? Então eu acho que, olhando para o passado, né, a gente tem aí um cenário bastante, a gente olha para o que a gente precisa hoje de segurança, a gente não tinha nada no passado, né? E aí vou passar a palavra aqui para o meu amigo, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco do presente. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença. Pegando um carona no que os dois comentaram aqui, acho que o grande desafio é a digitalização. Antigamente, os ambientes eram desconectados, isolados, e a grande segurança era, não, meu ambiente é isolado, não estou preocupado com isso. Mas hoje em dia, para as coisas funcionarem, a própria internet trouxe essa grande evolução e também trouxe uma série de problemas. Acho que, na minha opinião, a abordagem de antigamente era o cara de cibersegurança, o cara de segurança da informação, segurança de redes, era o policial. É o cara que manda prender, era o cara que passava no corredor ali igual o auditor, né? As pessoas viravam a cara. E a postura do profissional de cyber hoje, de segurança de modo geral, é uma postura mais consultiva. Acho que essa é a grande evolução do profissional do antes e do hoje e o que a gente espera no futuro. A gente focado em risco e não preocupado em somente tecnologia. A tecnologia ela é aliada. Tá? A gente tem que estar focado no requisito, entender o grau de risco que a companhia tem e quais são os requisitos de segurança que você tem que entender para estar seguro. Então, assim, na minha opinião, a digitalização é um grande problema bom, né? Porque assim, o mundo está totalmente digitalizado, mas ele traz uma série de ameaças por conta dessa digitalização. A gente tem que estar pronto para enfrentar esse momento aí de evolução, entendeu? Legal. Se eu posso contribuir também, como prestador de serviço, consultoria, né? A NetSecurity está completando 25 anos agora, e a gente viu muita mudança. E eu posso dizer que na própria empresa, a gente começou lidando, basicamente, representando, né? Fazendo consultoria. E a consultoria, basicamente, era fazer perímetro, né? Firewall de rede, uma segmentação ali, fazer uma rede apartada, uma DLZ, colocar um antivírus ali para estações, no máximo um antivírus de gateway, que surgiu lá em meados de 99, 2000. Quer dizer, as coisas mudaram bastante. Hoje a gente vê os profissionais, as faculdades, por exemplo. Basicamente a gente tinha engenharia de computação, ciência da computação, análise de sistemas e processamento de dados. Eu acho que basicamente eram essas. Então a gente vê a evolução do ponto de vista, inclusive de capacitação técnica, né? Hoje a gente tem faculdades especializadas em segurança, a gente tem muitos cursos em cima disso, mas principalmente no número de tecnologias que hoje são utilizadas e que, poxa, como o André Rocha falou, a gente volta, esse evento está completando 10 anos, se não me engano, na Mindsec. Poxa, há 20 anos não se falava disso, né? Então a gente tem uma exposição muito grande aqui com diversas players, diversas tecnologias, e hoje é quase desumano pensar que alguém consegue conhecer de tudo, pilotar tudo. Então, olhando um pouquinho da cadeira da consultoria aqui, é impossível falar que você, consultor, tem que saber de todas as tecnologias, saber pilotar tudo aquilo, ter profissionais certificados, capacitados, que você é super-humano ali para conseguir resolver alguma coisa, né? Então, enfim, agora voltando um pouquinho para o presente, né? Em ordem de importância, quais os principais desafios nos dias de hoje e o que vocês acreditam que será o cenário de proteção de dados no futuro próximo? Acho que vamos começar pelo Rocha, depois a próxima aqui a gente... Olha, olhando para o presente, né? Eu acho que, dado todo o contexto de ataque que a gente vem sofrendo, né? Se a gente olhar, conectando aqui, puxando um pouquinho o passado recente, os principais ataques ali agora de criptografia de dados, né? Que eu acho que é o principal vilão que fez com que realmente a área de cyber, de segurança da informação, desse um boom e se tornasse o que é hoje. Porque começou a colocar em xeque as empresas, não só pequenas empresas, mas principalmente as grandes empresas, trazendo ali problemas que podem colocar em risco a saúde e vidas, né? A gente vê aí cenas tristes de ataques que acontecem em laboratórios ou em hospitais e relatos de pessoas que perderam a vida por conta dessa situação. E aí reforça, né,
o papel de toda a equipe, não só de cyber, de segurança, mas principalmente trabalhar junto com a equipe de tecnologia, de IT, para que a gente consiga fazer um trabalho junto e que a gente consiga tentar proteger os nossos ambientes, né? E eu falo tentar porque não existe 100% seguro, como você colocou, Carlos. Nós temos ali um cenário de muitas tecnologias, né? A gente costuma dizer que, segurança em camadas, né? E a gente não tem uma única porta, uma única janela para cuidar, seria fácil. A gente tem milhares de centenas de possibilidades para serem atacadas, e aí eu entendo que há um papel importante da TI, há um papel importante da equipe de cyber, do corpo executivo, de entender isso. Neste momento estão entendendo de forma forçada pelo que está acontecendo, né? A gente vive ali e vê na cadeira de conselheiros externos que participam de outras grandes empresas. Às vezes você não sofreu um ataque, mas eles participam de outras empresas que sofreram. Eles vêm com uma mentalidade, com um mindset diferente, dispostos a te ouvir melhor e, de repente, estar junto de você para defender e te ajudar em um orçamento para que você possa trabalhar melhor. E eu entendo que, para fechar o tema aqui e passar o microfone, o principal, a conscientização, né? A gente costuma dizer, um clique basta, um acesso, não precisa de muita coisa. A empresa gasta milhões e milhões protegendo, tentando proteger, e um ataque, ou seja, um único clique ou uma credencial pode colocar em risco tudo que você vem fazendo. Então, por isso que você precisa ter um bom SOC, um bom monitoramento, para que te dê visibilidade e você possa tomar as ações corretas quando isso acontecer. Porque é o que todo mundo fala, né? Um dia você vai passar por isso. Quem não passou ainda, um dia vai passar, infelizmente. Sim, uma pimentinha antes de você passar aí para a Juliana. Quando você falou sobre a questão dos dados, né, que ele mudou, antes você tinha um vetor, 2 vetores, enfim, superfícies, né, em geral, a gente tem hoje cloud aí que está, é o futuro, na verdade é o presente e o futuro, enfim. Além disso, cara, quando a gente hoje transfere informações para terceiros, ou faz uso de soluções em cloud, aí pensando em cloud, dizendo que tem uma empresa, não as clouds em si, mas aquela empresa que é detentora de parte dos dados que você utiliza hoje dentro da empresa, você acha também que esse é um desafio que realmente é complicado, porque você tem que, até mesmo hoje, fazer um cadastro de fornecedor. Por exemplo, você vai pegar e contratar uma empresa para hospedar determinados dados da companhia com ele, para te prestar um serviço. Você exige algum tipo de segurança por parte deste prestador de serviço para poder te entregar? A gente sabe, tem LGPD, tem um monte de coisa por aí, mas como você entende que esse é um desafio crucial hoje em dia? Olha, esse é sim um desafio crucial e às vezes a gente não consegue ter respostas para isso, porque é um cenário que não está sob seu controle, né? Por mais que você está contratando um parceiro, a gente tem lá um checklist que esse possível parceiro tem que passar. Nós temos ali a exigência de uma certificação que ateste que aquele provedor de nuvem ou aquele parceiro está habilitado para prestar serviço para a gente, mas a gente está falando com pessoas, né? Então, ou seja, a gente vê acontecendo aí casos onde o funcionário é cooptado, ou seja, tem um grupo criminoso que vai lá e faz um pagamento para aquela pessoa vender uma credencial, né? Como trabalhar com esse cenário? E a questão de terceiros, eu entendo que todo mundo sofre desse cenário, né? É difícil você controlar um terceiro dentro da sua empresa, né? Eu costumo dizer, se é um empregado, você está ligado à folha de pagamento, ele foi desligado, automaticamente você tem um sistema que vai tirar todos os acessos. Um terceiro não está ligado nesse sistema, né? Então, isso é algo que eu entendo que é bem complexo, difícil, e não tem solução. Eu acho que não tem uma solução que está pronta ali. Você vai ter que, na verdade, trabalhar e tentar definir uma forma de trabalho dependendo do seu negócio, né? Cada negócio tem um modelo, né? Às vezes, no nosso segmento ali, petroquímico, a gente tem a parada de manutenção.
são milhares e milhares de pessoas tendo acesso a uma planta para essa manutenção e que traz uma complexidade, um cenário bem difícil. Bom, acho que pegando carona, né, no que o André trouxe, você também, Carlos, acho que a gente tem alguns pontos relacionados à gestão de risco de terceiro. Aí o André trouxe um pouco do terceiro que está dentro da nossa estrutura. Mas a gente tem visto muitos incidentes ocorrendo onde a gente terceiriza, onde a gente tem um SaaS, onde a gente faz aquele terceiro ter uma parte da nossa operação. E grandes incidentes de segurança aconteceram nos últimos tempos com o terceiro. Então a gente sabe de laboratórios que terceirizaram um pedaço e tiveram problema, processadores de dados, enfim, várias empresas sofrem com isso. Então acho que é um desafio do presente, do futuro, foi do passado, mas com essa onda da gente terceirizar cada vez mais as operações, né, tem empresas que têm muito essa internalização, bem como o mercado também tem, né, essa pegada de terceirizar. A gente tem que ter um cuidado muito grande com gestão de risco de terceiro, porque a hora ele está dentro da sua estrutura e ele é atacado, ele pode de alguma forma impactar, a hora o seu dado está lá junto com ele também, ou algum processamento, ele tem uma responsabilidade sobre os dados do seu cliente, muitas vezes, do seu sócio, dos seus investidores. Então, a gente tem que olhar muito para risco de terceiro. O André falou um pouquinho sobre a cooptação, né? O aliciamento é um ponto que a gente fala, a gente vai pegar, se alguém tentar várias vezes acessar a senha, né? Tentar esquentar as credenciais aqui, o meu monitoramento vai pegar. Porque tem uma tentativa, eu já sei a base de usuários que vazou, eu já sei quem, né, as localidades que devem acessar, então eu tenho toda uma monitoração em cima disso. Quando um colaborador ele é aliciado, ele é um usuário válido dentro do legítimo. nosso ambiente. Ele é legítimo. Então, a gente falou um pouquinho em outro momento sobre quais as tecnologias que não pegaram, né? E muita gente fala que a análise de comportamento de usuário não pegou. Foi algo que foi vendido e que não foi entregue com tanto sucesso, né? A gente não conseguiu ver isso funcionando. Mas como você pega um cara aliciado? Se você não estiver olhando para o comportamento dentro do ambiente, porque ele não é um corpo estranho. Então, ele foge um pouco mais, as bandeiras estão um pouco menos levantadas para quando ele está dentro do ambiente. Conscientização, acho que as pessoas fazerem por erro proposital e também por não saber, é um grande problema, e aí a gente pode falar um pouquinho de IA. Né? Essa necessidade do novo, das áreas estarem usando, e de, às vezes, a tecnologia e segurança não acompanhar aquela necessidade da área que está ouvindo, que está vendo no jornal, que está acompanhando a internet, aquelas áreas ali de inovação, estratégia, que estão querendo usar isso. Eu também vejo como um risco que a gente tem que olhar, né? Quais os dados a gente está olhando. A gente tem que pensar, quando a gente fala de processamento de dados dentro dessas IAs, sobre os vieses que podem estar sendo criados ali também, então a gente entra numa outra pauta de preocupação, que fala sobre empregabilidade também e tomada de decisão. Então, acho que esses são os pontos que eu queria adicionar. Legal. A questão até falando do passado para o futuro, né? A exposição, né? Você falou sobre a questão do armazenamento dos dados, da preocupação com terceiros, etc. Antigamente a guarda era feita dentro da própria empresa, né? Volta em 20 anos, poxa, todo mundo tinha seus servidores, então o risco existia por parte de algumas interfaces de internet, mas era totalmente seu. Qualquer coisa que acontecesse, tirando o aliciamento, é óbvio, que eu acho que o aliciamento existe há muitos e muitos anos, né? A gente sabe do saudoso Kevin Mitnick, que falava bastante sobre engenharia social. Então, a engenharia social, muitas vezes, como eu falei, não chegava a ser um aliciamento, mas a pessoa acabava entregando, por vezes, as informações. Mas eu acho que essas fronteiras foram mudando, né? E a questão dos terceiros hoje que prestam serviço, quase todos eles são muito impossível a gente pensar que a gente consegue monitorar esses terceiros. Então, eu acho que a questão prévia, né, de poder escolher, saber se tem uma empresa certificada, isso faz total diferença no ambiente. Maravilha. Brito. Vamos lá. Só complementando o que eles comentaram, assim, é um grande risco a questão dos terceiros, né? O ecossistema de parceiros que nós temos hoje prestando serviço, a gente tem uma série de estratégias para tentar, de alguma forma, limitar, né? Ou seja, selecionar os bons parceiros que têm preocupações com segurança, mas a gente não consegue, não é bala de prata, a gente não consegue garantir com questionários, com alguns assessments que a gente faz, que aquele parceiro realmente aplica todas as boas práticas no seu dia a dia. E ele é uma grande porta aí para o nosso negócio. Não adianta nós investimos em tecnologia, milhões em orçamento, em treinamento interno, qualificação do time,
mas eu dependo de uma solução de um terceiro, e o terceiro, de repente, não está preocupado, ele investiu muito na tecnologia, e não investiu na plataforma dele, ou seja, desde o início, na construção do sistema em segurança. Às vezes um consultor, o sistema dele é super seguro. Fizemos um pentest lá, uma avaliação, está super seguro, zero vulnerabilidades, mas o consultor que implanta aquele sistema conecta no notebook sem uma ferramenta de detecção e proteção, e às vezes o atacante está esperando essa oportunidade, essa janela de oportunidade para entrar na companhia. Então, assim, como é que a gente equilibra isso? Esse trabalho aí junto aos fornecedores para avaliação contínua, a tentar treiná-los, testar eles a todo instante. Em algum momento ele vai escorregar e a gente vai pegar uma capacidade que ele diz que tinha e, na verdade, era só preencher o sim, na prática ele não atende. Mas acho que o grande diferencial é termos visibilidade do nosso ambiente, visibilidade contínua. E aí essa questão de comportamento do usuário é um ponto. É super legal o que você falou em relação a como é que a gente controla o comportamento do cara de dentro da casa, que foi o aliciado ali, recebeu uns bitcoins ali para deixar uma credencial disponível, que é só a janela de oportunidade que o atacante precisa. Mas se você não tiver todo esse conjunto de tecnologias para analisar a questão do comportamento, soluções de duplo fator de autenticação, que a gente chama de adaptativo, fugindo um pouco do tradicional de uma solução de MFA básica, assim, você vai entender que o Maurício não está nos últimos meses aí, nunca autenticou a partir do IP tal, do servidor tal, de um país tal. Então, assim, esses insights ajudam ao time que está monitorando dar uma resposta mais rápida. Então, assim, eu entendo que um time de SOC, o grande segredo, o grande sucesso de um time de SOC é a resposta rápida. Então, se ele está monitorando, se ele não tem uma visibilidade do ambiente, consegue tomar decisões rápidas, a questão da automação conta muito para dar respostas muito rápidas, não faz sentido ter um SOC. Se você tem um SOC para responder daqui a 5 dias, o evento já passou. Se um ataque de ransomware começou a criptografar uma máquina, está criptografando uma máquina, tá legal. Aí daqui a 5 horas você alerta o time de TI que uma máquina foi criptografada, que o ambiente todo pode estar comprometido. Então, assim, acho que tem uma série de estratégias que você tem que combinar. Não tem bala de prata, tá? Desafio contínuo. Os atacantes, eles usam de todas essas artimanhas que a gente usa para proteger, para justamente ele fazer o bypass. Então, assim, recentemente na DEFCON, assisti uma palestra de um brasileiro, legal, os pratas da casa estão fazendo sucesso na DEFCON, falando de técnicas de bypass de todas as soluções de EDR de mercado. E revolucionou lá a palestra. Então, assim, a gente tem que estar atento, porque os atacantes, eles estão a todo instante desenvolvendo técnicas que tentam, de alguma maneira, burlar as tecnologias que nós temos no mercado. Esse é nossa preocupação maior, a gente ficar sempre atento e a questão da inteligência. Acho que a inteligência da ameaça, você consegue se antecipar, olhar o que o mundo está falando aí sobre as ameaças, para você tentar, de alguma maneira, meio proativa, tentar trazer as soluções, não só tecnológicas, tá, mas de comportamento, de mudança de processos, para tentar, de alguma maneira, blindar desses atacantes. Acho que, em linhas gerais, é isso. Legal. E pegando nesse gancho ainda sobre a questão se a gente tem esses desafios, né? Se a gente olhar agora para a tecnologia, aí é uma opinião mais futurística, tentando entender de vocês aí. O quanto vocês acreditam que novas tecnologias vão moldar o futuro, tá? Existe alguma coisa que seja alguma solução que seja relevante para vocês? Vamos falar de IA, pode falar de outras coisas. Alguma tecnologia, no ponto de vista de vocês, vai moldar o futuro, aquilo que tá para vir e ficar e fazer a diferença? Você, Brito, volta para lá. Vamos lá. Assim, participando dos eventos, os recentes eventos de segurança, no passado, né, a RSA falou muito de Zero Trust. Zero Trust, vamos comprar ferramenta tal para fazer Zero Trust. Não, gente, Zero Trust não é ferramenta, gente. Daqui tem um conceito. Que você contrata soluções, desenvolve modelos aí da empresa para aplicar esse conceito Zero Trust. Às vezes, até um comportamento, uma educação, uma conscientização dos usuários vão te auxiliar na jornada Zero Trust. Muitos falou disso. É normal, comercialmente falando, eu tenho uma solução mágica de Zero Trust, eu tenho aquilo outro.
foca no requisito, gente. Pense num conceito que você quer para confiança zero. Então, como é que você faz confiança zero? Monitoramento contínuo, visibilidade a todo instante. Orquestração. Você tem que estar baseado em informações que você, as telemetrias que você vê no seu ambiente, você toma decisões. Eu tenho um falso positivo, tome cuidado com isso. Por isso que tem que analisar muito todo o conjunto de dados que você está recebendo para tomar as decisões certas. Falando de inteligência artificial, esse ano é o que mais se fala, né? Mas isso traz alguns riscos. Os atacantes estão usando isso para desenvolver os ataques. Nós temos que usar para responder à altura, mas tem uma questão que não falamos só de cyber, a gente está falando de inteligência artificial no uso de maneira ampla na companhia. E isso traz um risco para a gente. Como é que nós, de segurança e cyber, fazemos a governança disso? Quem nunca recebeu uma informação lá, entrei numa reunião, tinha lá um botzinho de inteligência transcrevendo a reunião, no final tira uma foto sua e manda para a nuvem. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, eu acho que é algo que não vai parar, tá? A inteligência artificial veio para melhorar a vida de muitos de nós, tá? Para quem trabalha com cibersegurança, a dificuldade de qualificação de profissional, a automação que a inteligência artificial vai trazer ajuda demais. Então, assim, eu entendo que acho que esses são os grandes desafios agora de evolução. Bom, acho que a gente tem que falar sobre IA, a gente tem que falar muito sobre automação, né? A gente usar a IA para nos habilitar a ser mais rápidos. Então, quando eu penso no que tecnologias vão vir, eu olho muito para a automação. Tudo que tiver uma automação na análise, na resposta, eu acho que vai ser muito bem-vindo e que consiga moer todo esse conteúdo que a gente tenta analisar, seja de log, seja de comportamento, seja da telemetria, vai olhar tudo e vai trazer um pouco mais automatizado. E aí, se eu puder adicionar, acho que além de tecnologia, o que vai mudar um pouco o futuro é esse tipo de conversa aqui. São CISOs sentando um do lado do outro, tirando seus crachás e falando sobre estratégia, falando sobre problemas, né, de uma forma um pouco mais tranquila. A gente vê o outro lado dos atacantes em grupos gigantescos por uma única missão. E aí aqui, eu acho que tem mudado isso nos últimos tempos, a gente tem se juntado mais para falar um pouco, né, em grupos menores, eu acho que é normal, por conta dos nossos negócios, mas eu acho que também vai ser um habilitador para a gente conseguir proteger melhor os nossos negócios, melhorar a qualidade do time, inclusive, tanto de qualificação quanto de qualidade de vida, para estar um pouco mais tranquilo e não ficar ali naquela correria o tempo inteiro. Eu acho que é um desafio de todos nós, profissionais, em todos os níveis, abaixar um pouco a guarda, se juntar de pessoas confiáveis ali, né, que a gente consiga trocar e consiga construir um mundo de cyber melhor. Bom, eu acho que, pegando o gancho do que você falou, os criminosos trabalham em grupo e nós trabalhamos separado. Acho que aí já é um ponto que pesa, né? Eu acho que essa troca ela é importante para que a gente consiga juntos também conseguir colher melhores resultados. Quanto à tecnologia, eu não acredito que, de novo, vai existir uma única tecnologia que vai resolver todos os problemas. Eu acho que, para tudo, a internet veio com coisas muito boas, só que tem coisas também não boas. Inteligência artificial vem nesse mesmo processo. Acho que a gente está aprendendo ainda como lidar com essa solução. Algumas empresas tomaram a decisão de tentar bloquear, outras de liberar, umas tiveram vazamento de informação. Agora, quanto que a gente realmente consegue aproveitar dessas tecnologias para nos ajudar, né, numa telemetria, num processo de monitoramento, de tomada de decisão mais rápida, para que a gente possa conseguir colher melhores resultados, né? Mas eu acredito que no futuro a computação quântica é algo que talvez traga novas soluções, mas também com certeza vai trazer novos problemas. E eu acho que a gente vai continuar aí nessa briga constante aí por um bom tempo. Eu acho que a gente não vai conseguir finalizar essa batalha e conseguir alguma coisa que consiga nos ajudar aí no instalar de dedos. Legal, não tem bala de prata, né, gente? Não tem solução que possa resolver todos os problemas. A gente vem, historicamente, vendo muitas ondas
né? E essas ondas, hoje é uma coisa que é importante para nós, mas no futuro pode deixar de ser importante, porque outra coisa vem na frente. Gostei bastante da questão quântica, da parte, sem dúvida alguma, Juliano, dessa troca que hoje existe, que está começando a cada vez mais ser frequente, tem tudo para nos ajudar. Então, até agradeço, mais uma vez, de vocês estarem aqui também fazendo esse papel de, obviamente, levar essa mensagem para a turma ali. É claro que a gente poderia ficar conversando horas aqui, falar do segmento de cada um de vocês. A gente tentou falar um pouquinho de passado, presente e futuro, imagina. Para falar do presente, a gente levaria aqui alguns dias, né? Para falar do passado, do presente e do futuro, levaria semanas. Então, assim, bem rapidamente, a mensagem eu acho que era essa. De novo, queria agradecer mesmo de verdade. Obrigado e obrigado a todos vocês aí pelo tempo. Valeu, um abraço. Carlos, acho que a gente pode falar que a gente vai estar por aqui, né? A gente não conseguiu abrir para pergunta, mas a gente está aqui para trocar também. Muito bem colocado aqui pela Juliana, tá, pessoal? A gente continua por aqui. Inclusive, convido vocês a estar conosco também, caso não esteja aqui perto, ali no stand da Net Security também. A gente pode continuar esse bate-papo, nem que seja para falar de coisas nostálgicas. Eu, particularmente, gosto muito. Não é à toa também que a gente fala um pouquinho disso. Mas vamos lá. Obrigado novamente, gente. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer ouvi-los. E só para avisar, a gente vai ter o intervalo e voltamos na sequência aqui no palco Hal Tipton.